Eu previ a gravidez de uma amiga minha jogando jura? runas. Por isso que eu parei de mexer com oráculo. Fiquei com medo. Sério? Mas por que tu Mas ficou não foi com uma coisa medo? Porque boa? foi bom. Porque me assustou muito. Não, assim, foi lindo, é lindo a história toda. Só que eu fiquei assim, falei, gente, eu tô mexendo com coisas que eu não consigo. Pra mim era tudo um kkk de jovens bruxas, entendeu? Adoro. Aliás, abre aqui a Aqui, câmera. Ó. Ó. Duro, Manon. Estamos as três bruxonas. Eu amava esse filme, assim, eu tinha gravado de VHS, porque eu sou da época de que gravava no VHS, né, gente? Eu gravava da TV e aí eu ficava assistindo de novo e tinha minhas partes favoritas. Eu gostava muito da Feruza Balk, gente. Eu amava. Ela era minha incrível, favorita, eu amava. Os looks. definitivamente. Não, todos os looks, nossa, tudo. E a coisa de ser esquisita, né? Que eu sempre gostei dessa coisa de ser esquisita. E as bruxarias todas que elas fazem, gente, a mina perdendo cabelo, a essa é muito racistona boa. lá. Ela é muito boa. É muito boa. Tem mais é que A perder cabelo vingança. mesmo. E o boy, não, e a vingança, e o boy voando janela fora. Nossa, é verdade. Todo um babado. Eu sempre quis ter uns poderes mágicos e místicos, assim, mas nunca desenvolvi. Eu lembro que eu tinha tentei. medo. Eu tinha tentei medo. fazer algumas bruxarias dos Jovens Bruxas. Eu tinha 12 anos na época. Eu jurava que eu era bruxa. Eu pintei o cabelo de preto nessa época. Amiga, jura? Aham, e eu Nossa, deve ter fazia ficado o gata. leve como uma pluma, duro Duro como como uma pedra. tábua. Tábua, Duro né? como Tábua, uma acho que era tábua, tábua. leve como uma pluma. Duro Duro como uma tábua, leve como uma pluma. E o jogo do copo? Vocês fazem? Eu Não faço, não brinco Aqui, ó, com o esse jogo jogo. do copo Isso pra aí eu vocês. não mexo. Eu não mexo porque eu sei de muita história de gente que deu ruim, que o copo estourou no meio do Sério? jogo. Ah, não é coisa de filme isso aí? Eu Eu não acredito sei. em tudo, né? E Entendi. duvido de tudo ao mesmo tempo. é Eu por sou via das assim, eu não dúvidas, sei. gente. Eu tô vivendo. Mas assim, essa coisa do copo, uma vez eu fiz de brincadeira com uns amigos. E eu lembro que tinha que quebrar o copo e tinha que se despedir. Né? Tem essa coisa de despedir. Está acabando, tararã, tararã. Como todo ritual, a gente tem que fechar. E aí, eu lembro que um amigo meu pegou, o Rafu, ele pegou e guardou o copinho, que era um copinho de shot. E eu peguei aquele copinho, olhei para aquele copinho e falei assim, você não vai ficar com ele. Fui lá fora e quebrei, porque eu gosto de fechar os ciclos. Boa. entendeu? Olha. Mas faz sentido, Mas eu né? fiquei com medo e foi a única vez que a gente brincou com isso. Eu não gosto, não recomendo, tá, gente? Não chamem coisas que vocês não conhecem pra dentro da vida de vocês, porque senão Isso é depois... super sério, né? Porque, Não, assim, até porque, assim, uma vez que você já vivenciou situações, né? Você, às vezes, é melhor realmente não brincar com coisas que podem ir para um lugar errado, né? Mas tem coisinhas que dá pra fazer. Por exemplo, eu era criança, eu corria no quintal de casa com uma capa. Eu pegava um lençol, obviamente. Um lençol cinza, que eu lembro que era um lençol velho. Corria assim. Aí eu gostava muito daquele momento que quando vai começar uma tempestade, que tem muita ventania e fica tudo meio nublado, assim. E muito vento, Goiás, né? Muito vento. E aí eu pegava uns pozinhos coloridos ou brocal, essas coisas assim, né? E jogava no vento, falava, ventos que vêm, Yansan, total. venham para não sei o quê. E aí, pô, eu ficava girando com essa capa. bruxinha Eu sempre fofa. gostei. Eu lembro que o pastor fez uma revelação uma vez na igreja. Falou assim, se essa criança não for consertada, ela vai se tornar uma grande feiticeira. Maravilhoso, ainda bem que não Eu me consertaram. tornei uma grande feiticeira. Palmas pra ela, gente. Maravilhosa. Hogwarts, cadê Mas você? Seguir o foi- caminho das feiticeiras, como diria a Rita Lee, né? Que é o melhor caminho. É a o se melhor seguir. caminho se seguir pra uma mulher. Como foi sua linha do tempo de espiritualidade? Eu acho que eu nunca me desconectei da minha espiritualidade, mas eu sempre tive uma conversa com o universo, enfim, com tudo que rege, né, o que é divino na natureza, de uma forma muito espontânea. Eu era uma criança muito assim, né? Você era da Igreja Batista, né? Era da Igreja Batista, do coral, enfim, aquela coisa toda. E Saiu. E saí, assim, eu tinha uma conexão com Deus, eu sempre tive, né, uma conexão com Deus, com o sagrado, de uma forma muito minha, muito íntima. Eu também. Então, quando eu saí da igreja, eu não saí dela sem Deus. Tipo assim, ai, Sim. diabo, Rompi com inferno. Deus. Não é Não, que saiu até. não, eu falei, não, gente, eu sou assim, Deus me fez assim, é assim que eu vou ser. E eu vou descobrir outras formas de Deus aqui no meio disso. E foi desse jeito, eu saí muito decidida. Eu lembro que é assustador quando a gente tá decidida, né, pras pessoas que estão em volta, assim. As pessoas que pensam Minha diferente, tia, né? minha tia e minha sempre avó, eu lembro difícil. que elas ficavam assim, meu Deus, você vai pro inferno. Eu falei, eu não vou pro inferno. A gente nem sabe se inferno existe. Às vezes o inferno é onde estão as pessoas legais. Exatamente. Às vezes o chato é o outro, ninguém sabe. Quem Os vai meus saber? amigos
com certeza eu já sei pra onde vão todos eles. Se é mesmo esse papo que andam dizendo. Se é mesmo esse papo. Mas é engraçado. Eu fui criada metade na cidade, metade nas montanhas, né? Que é onde minha mãe e minha família moram. Eles moram na zona rural mesmo, né? Então, eu sempre fiquei muito tempo, tipo, largada no meio do mato ali, sozinha, porque as minhas irmãs eram bem mais novas. Criando historinha, criando brincadeira, interagindo muito com a natureza. E sempre criando uma espécie de história meio de... Que passava ali pelo mundo espiritual, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ainda era uma coisa meio de brincadeira. Então, eu sinto que, para mim, foi meio natural, assim, entender o que seria coisa divina totalmente relacionada à natureza mesmo, assim. Então, eu não tenho uma religião. Você viveu Deus. Você é Né? da Pachamama. Eu acho que é isso. Eu sou meio Pachamama. E eu acho que, sendo o Brasil um país indígena, que já tem isso naturalmente, né? Eu acho que é quase como se a gente tivesse uma facilidade de sintonizar num sinal que, de certa maneira, reverbera aqui, sabe? Às vezes eu sinto que existe um pouco essa... Como se fossem vários canais de rádio. Sim. E aí você meio que escolhe onde você vai sintonizar a energia. Tanto que, às vezes, você pode realmente sintonizar um negócio bem errado, dependendo do lugar que você tá. Uma AM, FM. E às vezes você vai num lugar que você fala... Uma Jovem Pan. Ai, Jovem Pan aqui, ó. Às vezes você vai num lugar, vocês têm isso, que às vezes você vai num lugar e você fala, nossa, o clima aqui tá pesado, mas aí tem uma outra pessoa que fala, nossa, pra mim tá tudo bem, porque a pessoa tá sintonizada num outro rolê, saca? Sim. Tipo, às vezes eu sinto que existe meio isso, né? Vocês acreditam em carregar a energia dos outros? Acredito, depende de você, né? Mas acredito sim, acredito que existe a absorção de energia de tudo. Tudo é energia, gente, tudo vibra. A Márcia Sensitiva teve aqui, ela falou que numa transa tem pelo menos umas 4, 5 pessoas transando ali. Aliás, assistam Ah, esse episódio se mas vocês não isso- viram, gente. A gente trouxe Márcia Sensitiva pra cá e foi assim, ó... Foi tudo, Márcia, Eu a amo a gente Márcia. ama de Assistam. paixão. E assim, ela falou que numa transa, assim, carrega pelo menos 2 mortinhos básicos cada um. E numa suruba, então, é Na conta. uma loucura. Será que fecha a conta? Será que a gente consegue? Aquela, né? Quantos mortinhos eu consigo carregar? Suruba, que no dia a tamanho da dia, suruba que eu assim? aguento aí, É. energeticamente. Eu É, acredito, e tem acredito. gente que diz que as paredes têm memória também, memória energética. Ô, gente, mas então- onde que a gente vive, então, né? Imagina, vai a gente fazer- tá sobre um solo que sofreu 1 milhão de coisas. Exatamente. Eu acho que Exato. todo mundo tem seus mortinhos aí, antepassados. Essa coisa, quando a gente fala de antepassados, né? Da história que veio atrás, quem veio antes de você, tudo isso. A gente tá carregando todos esses mortos junto com a gente, né? A gente é a realização de tudo isso, é a evolução de tudo isso. Eu concordo muito com a Márcia, só que eu acho que, às vezes, não tem como fugir disso. Não, mas ela não falou de um jeito pejorativo, Ah, tá. tipo, gente, ó, tomem cuidado, porque você está transando com 4 pessoas quando você acha que você está Foi transando meio, com uma é só. isso aí, Falou, é isso aceitem. aí, aceitem. Ah, então tá do jeito que eu tô pensando também. Mas É, eu vai acho aceitar. que isso tem a ver É. com o negócio que eu tava falando, de você sintonizar ou não nessa energia. Vocês já Sim. viram fantasma, espíritos e coisas assim? Não vi, não quero ver. Nem e eu quero acho que é uma ver. decisão também da gente. Eu já ver ou falei não. várias Eu vezes, falo, falei, não quero ver nada, não apareçam pra Não, mim, não, pelo amor de Nossa, Deus. eu tô tentando fechar essa porta com todas as minhas forças, mas lá em casa tem uns amiga. negócios que eu já tive que fazer. Enfim, defumação, Uhum. lavo a casa com anil. E aí eu tava deitada com o Benjamin. Nossa, isso aconteceu. Ai, gente, isso foi tão real. Tava deitada com o Benjamin na rede e toda vez que ele dorme, assim, quando ele pega no sono pesado, eu começo a escutar uns tec, 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 tec no quarto dele, assim. Aí eu sempre penso, é estática, é a madeira abrindo, é Sim, o barulho da geladeira. geladeira, mas é dentro do quarto. Só que nessa noite eu escutei passinhos, assim. Ó, deixa eu fazer a sonoplastia. Passinhos assim, ó. Ai, Dentro do quarto. eu não tenho já medo comecei- necessariamente, mas não sei. Você sente medo? Como você Eu sente? não sinto exatamente medo, até porque, segundo o pai de santo que foi lá em casa, é uma criança que tá lá, que é uma gravidez que eu tive antes do Benjamin que eu perdi. E é o irmão dele que tem ciúme dele e fica perturbando o sono dele. Eu já tentei despachar essa criança várias vezes, mas ela continua lá. Aliás, tu frequenta o candomblé, né? Frequento candomblé, sou a Bian, ainda não sou feita, mas frequento já faz alguns anos já. É, e como é que foi a tua transição da Igreja Batista pro candomblé? Foi...
Aquela, né? Imaginando, né? Do nada, de medo da pombogira, eu fui direto na casa dela. Basicamente foi assim que aconteceu. Tudo bom? Mas foi, porque eu acho que na igreja eu tinha muito essa coisa, né? Eu lembro dos medos. Olha o medo que eu tinha na igreja. Eu tinha medo de manifestar, né? De entrar em transe. Morria de medo. Aí a hora que chegava o pastor falando, ai, todo espírito de pombogira, eu já ficava assim, oh, meu Deus, não, tomara que ela não venha. E assim, eu acho que eu fui encontrar com ela, foi mais isso. Assim. Corta para tá fazendo altar pra pombogira. Corta para eu estar agradando a minha, entendeu? A minha senhora. Qual